já somos 12, quer dizer, contando comigo, me excluindo, são 11. Eu vou deixar para fazer chamada mais à frente, não vou fazer chamada agora não, porque eu vou esperar chegar todo mundo. Mas vocês viram o material de segunda-feira? Porque não adianta a gente ficar aqui, a gente vai tirar dúvida de outras coisas depois. Mas vamos tratar da aula de hoje. A aula de hoje é a parte introdutória de balanços de grandezas conservativas. Viram aquela apresentação, aquele PDF de PowerPoint que eu mandei para vocês? Vi sim, professor. Vi sim. Então riu com a minha foto, né? Do Delta Peso? Do Delta M. Mas olha só, alguma dúvida com relação a este material específico desta aula, desses conceitos? Volume de controle, superfície de controle, regime permanente, regime transiente, batelada, semibatelada, operação contínua. São essas as questões, são esses os conceitos importantes dessa aula de hoje, para a gente poder ir adiante, para a gente poder realizar realmente, né, o que precisa. Então, estou à disposição de vocês para a gente poder conversar sobre esse material. Eu já vou começar aqui até a compartilhar a tela. A questão número 5 dos exercícios tinha para você já classificar isso, não era? Deixa eu dar uma olhada, porque estou abrindo aqui o PDF para poder ver. 5 é composição do sobrenadante, composição molar e mássica. Você está olhando a mesma lista que eu, André? Perdão, eu fechei o microfone. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, é a 4 ou é a 5, que já tem que dizer quem é, porque daí tu pede um resultado só um pouquinho. Acho que é a 4, que você tem várias opções de projeto, tem que fazer as conversões de unidade e já relacionar com Sim, é o isso regime mesmo. de operação e a... Isso. A 5 só pede a composição mássica da E a solução composição molar do sobrenadante e a molar. Isso. Sim. É a 4, então, que já pedia esses princípios. Isso. Na 4 a gente já tem essas informações. Agora olha só que coisa interessante. Como é que a gente resolve isso aqui? Qual é o conceito de regime permanente? Tá lá no PDF de vocês. É tudo que entra é produzido? Não. Não é, como é que eu posso expressar? Eu vou entrar aqui então e vou colocar para a gente poder... Que não tem acúmulo, professor? Não tem acúmulo. Não tem acúmulo. Isso. Essa é a parte mais essencial. Regime permanente não tem acúmulo. Tá? Então, se não tem acúmulo, vocês vão olhar para esses projetos que tem aí. Claro que tem que converter tudo para o mesmo sistema de unidades e verificar se tem acúmulo. Vão ter que fazer os balanços. Vocês têm aí a situação, né? É tanque de mistura. É muito parecido até com o exemplo que eu dei em sala, que aparece na videoaula, né? Aliás, é o exemplo que aparece na videoaula, só que lá a vazão é mássica. Aqui está dando vazão volumétrica. É uma questão simples de transformar a vazão fazer o balanço de massa a partir das vazões volumétricas que vocês têm a concentração aí. Certo? Então a gente tem que entender o seguinte, para ser regime permanente não pode haver acúmulo de coisa nenhuma, não é? Então o primeiro balanço que vocês vão fazer é o balanço de massa global. Se tiver entrando mais massa do que saindo, se tiver saindo mais massa do que entrando, tem acúmulo. Então ali não vai estar em regime permanente. Nesses vocês não vão poder fazer conta. Só vão poder fazer conta naqueles que tiverem, né, o balanço de massa global sem acúmulo. Aí você consegue depois ver no regime permanente como é que fica a concentração de sal. São 5 opções. Nem todas vão dar regime permanente. Sim, a gente já resolveu, mas foi só para comentar e tirar o link com essa aula. O 3 e o 4 são muito parecidos, né? Um envolve a parte térmica, o outro a parte só de massa. Mas nos dois casos você tem que verificar. O primeiro balanço sempre que a gente tem que fazer para ver se existe regime permanente ou não é o balanço de massa global. Porque se furar o balanço de massa global, se o balanço de massa global tiver acúmulo, nada vai ser regime permanente ali, né? E essa é uma questão que de vez em quando as pessoas esquecem. Eu vou precisar compartilhar uma tela com vocês aqui. Vou deixar a tela em branco para a gente poder colocar... Vocês estão vendo a tela branca? Só recordando lá aquele tanque, né? Vamos imaginar o exercício daí de vocês. Entra aqui, sai aqui. Tá? Vamos imaginar que você está alimentando ali com F1, CS1, F2, CS2. Vai estar saindo F3, CS3, porque aqui é mistura. Então, eu tenho um volume V, tem massa específica ρ para essas todas as correntes, né? E a concentração CS3, porque é mistura perfeita. Tá? Aqui eu também tenho ρ, aqui eu também tenho ρ. Isso para líquido, a gente pode fazer o ρ constante, tá? Pode fazer a massa específica constante. Se for gás, não. Se for gás, a gente tem que saber qual é a massa específica de cada uma das correntes, porque aí dentro aí não vai ser um tanque, vai ser uma esfera para armazenar gás. A massa específica pode mudar sim, muda bastante, dependendo da pressão. Tá? Para líquidos, a massa específica não é tanto função da pressão assim. Então, quando a gente fala de balanço de massa global, tá? Eu estou falando de quê? Massa
que entra menos massa que sai, mais massa gerada menos massa consumida, igual o acúmulo de massa, se for, né, em forma diferencial, tá? Aí aqui todos vão ser as taxinhas, né? Em termos de massa global, para nossa felicidade, nós somos engenheiros químicos, não somos engenheiros nucleares. Então, não tem geração de massa global, não tem consumo de massa global. Não aparece matéria no meu sistema. Assim como também não aparece, não desaparece. Tá? Se fosse reação nuclear, você até tem, né, aparecimento e desaparecimento de massa ali. Então, o que sobra para nós? Só isso. E aí, o que nós podemos fazer? Eu não sei, eu não posso mexer num acúmulo aqui, eu posso até fazer conta para saber como é que ele é, mas eu não posso saber se ele é zero ou não. Eu posso verificar só o que entra e o que sai. Então, o que é a taxa de massa que entra? Né? Global, Φ1 vezes ρ mais F2 vezes ρ, certo? Isso menos, qual é a que sai? F3 vezes ρ. Se vocês observarem, todas essas, né, parcelas têm dimensão de massa global. Isso aqui vai ser ddt. Como é que eu determino a massa lá dentro? A massa total, gente. Se eu conheço, olha só, vamos lá. Princípio da homogeneidade dimensional. Qual é a representação dimensional de vazão? Pessoal? Vazão é massa por tempo. Volume por tempo. Volume por tempo. Desculpa. Massa específica e massa por volume. Então, ó, a gente consegue cancelar... Oh, meu Deus do céu. A gente consegue cancelar volume por volume. Com volume fica massa por tempo. Tá? Em todas elas. Aqui a gente já viu isso na aula gravada, já viu isso na aula passada também. Esse termo dt leva para a nossa parcela a dimensão 1 por tempo. Então, o que aparece aqui em cima tem que ter qual dimensão? Massa global. Ou seja, se eu conheço a massa específica, se eu conheço o volume, basta eu multiplicar volume por massa específica, que eu tenho massa global. Então, olha só, como é que eu vou fazer aqui? A massa específica é constante em todas essas parcelas, não é? Cancela, cancela, cancela. Ela sai da derivada, cancela também, tá? Agora vocês têm aquele problema lá com várias opções. E o que tem que ser testado antes? Se F1 mais F2 menos F3 é igual a zero, não tem acúmulo de massa global. Aí, 5, acha as que são. Isso, aí você vai encontrar as que são, porque são líquidos. Tá? Isso aqui para líquidos. Porque o balanço de massa global a gente consegue cancelar a massa específica. Se eu estiver lidando com gases, o teste é muito parecido. Vai ser F1, ρ1, mais F2, ρ2, menos F3, ρ3, igual a ddt de ρ3v, certo? Aqui as massas específicas não são iguais, não são constantes. Mas o balanço de massa global continua valendo. Ou seja, se essa parcela daqui... Ô, professor, desculpa interromper, mas qual a dimensão de F1 mesmo? De F no geral? Razão volumétrica, meu filho. Ah, tá. Eu me enrolei. Razão volumétrica, volume por tempo, tá aqui, ó. Tá? Então sim, aqui continua sendo, né? Ó, massa por tempo, massa por tempo, massa por tempo. Se a massa que entra for igual à massa que sai, não tem acúmulo de massa lá dentro, global. E aí a gente continua valendo isso também. Todo mundo entendeu? Todo mundo acompanhou? Entendeu. Quem tinha tirado a dúvida sobre isso, que tinha dado esse problema? Posso apagar esse negócio todo aqui? E aí você, sabendo que não tem acúmulo de massa global, e se a operação é contínua, porque também, olha só, qual é a única possibilidade de um sistema chegar ao regime permanente? Continuidade. Se ele operar de forma contínua. Se ele não opera de forma contínua, se ele for batelada, alimentada, se ele for, né, semi-batelada, jamais chegará ao regime permanente. Jamais. E lembra que, assim, sistema é enquanto está acontecendo o processamento, né? Não adianta eu pensar na etapa de carga, não adianta eu pensar na etapa de descarga. Eu preciso considerar e modelar sempre o processamento, né? Nessa hora a gente tem que ter esse cuidado. Se eu estou trabalhando em batelada alimentada, vai chegar uma hora o que acontece o quê? Se há entrada e não existe saída. Vai acumular. Tanto que encheu, ele tem que parar. Então, acabou o processo. A mesma coisa se você tiver operação contínua com vazões diferentes, né? Voltando aqui ao mesmo problema do tanque, se a gente tiver... Eu vou fazer o de massa, tá, gente? No da aula eu já dei facilitado para a vida de vocês, né? Eu coloquei em vazão mássica direto, não precisa multiplicar, tá? Continua valendo o teste F1, faltou botar o 1 aqui, F1, ρ, menos F2, ρ,
mais F2 Rho, menos F3 Rho. E aí a gente vai ver, se for igual a zero, pode chegar no regime permanente. Tá? Se for menor do que zero, o que vai acontecer? O que acontece com esse tanque com o passar do tempo? Vai O acúmulo é diminuir de negativo. volume? Hã? Ele vai perder volume e Isso, ele vai encerrar a secar. reação? Pode repetir de novo, por favor, Nantini, que eu me perdi? O quê? Eu estou fazendo aqui o balanço de massa global e verificando o sinal daquelas parcelas de entrada e saída. Tá? Então, olha, isso é o que entra na corrente F1, isso é o que entra na corrente F2, isso é o que sai na corrente F3. Sim. E aí eu estou testando. Se for igual a zero, o meu sistema pode, algum dia, chegar no regime permanente. Se eu não alterar nada, se eu não mexer com nada, se eu não alterar a concentração, se eu não alterar nada, ele pode, deixando operar por um tempo longo, chegar no regime permanente. Mas se for menor do que zero, significa o quê? Que está saindo mais do que está entrando. Então vai chegar uma hora que esse sistema seca. Seca, ele deixa de existir, porque o sistema é a mistura. Não vai ter mais nada ali dentro para misturar, não vai ter mais volume de controle para contabilizar, já era. Se for maior do que zero, o que acontece? Aumenta muito. Né? Ele transborda. Isso. Mas esse teu vaso não é fechado, ele é um vaso aberto, né? Ele só tem as duas entradas e uma saída. O que significa que aqui, ó, quando é mesmo de forma contínua, ó, mesmo na forma contínua, eu estou operando em regime transiente. Só vai chegar algum dia no regime permanente se não tiver acúmulo de massa global. Se tiver acúmulo de massa global, jamais se alcançará um regime permanente o sistema. Então, o primeiro balanço a ser feito, o primeiro teste para a gente poder classificar um problema é o balanço de massa global. Ele vai determinar o que vai acontecer com todo o resto. Para os balanços para os componentes, para o balanço de energia e assim por diante. E é bom que esse já é assunto da aula de hoje. Isso já é o nosso tema da aula de hoje. Se vocês tiveram dúvida com o balanço, posso apagar? Isso vai estar gravado, depois vocês podem ver, né? Vocês tiveram dúvida naquela questão do balanço na forma integral? A diferença de balanço diferencial e de balanço integral? Deixa eu ver. A questão que é? É o primeiro desafio. É o primeiro desafio. Aquele do balancinho de energia e do balanço de massa global na forma integral. Tu tá falando do exercício 11, que foi o primeiro exercício? Não. Eu tô falando da aula mesmo. Do material da videoaula, né? Do material que eu coloquei lá como exercício de fixação. Que a gente tem aquele tanque. Tá? Considere que o tanque mistura apresentado. F1, Rho, CP, T1, tá. alimento com F2, eu não fiz. Rho, CP, T2, né? E não retiro. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer para mim é o seguinte: classifica esse problema aqui como forma de operação. Qual é a forma de operação desse sistema? Um sistema fechado? Não, forma de operação. Como é que a gente classifica a forma de operação? Ele pode ser o quê? Batelada. Batelada, certo? Porque ele tá acumulando. Como é? Não. Presta atenção, Felipe. É que não está saindo. Porque acúmulo existe em várias situações. Você tem acúmulo quando é batelada, você tem acúmulo quando é semi-batelada e você tem acúmulo quando é contínuo. Uma coisa não exclui a outra. Tá. Não tem escoamento. Não tem saída, só tem entrada. E o que está acontecendo ali é mistura. Então, o processamento está acontecendo junto com a entrada. Como vocês classificam a forma de operação? Semi-batelada. Semi-batelada. Porque ainda tem entrada, tá tendo coisa. Se tivesse nenhuma coisa... Era só batelada pura. Isso. Seria só batelada pura. Lembrar que a classificação de forma, a gente tem que pensar nas 3 etapas, né? Carga, processamento e descarga. Se as 3 são consecutivas, quer dizer, se acontece uma, acontece a outra, acontece a terceira, eu estou operando em batelada, tá? Vocês têm esse desenho lá no slide, mas eu vou repetir aqui, né? Vamos imaginar o seguinte, olha, carga, aí eu paro a carga, eu vou fazer o processamento, depois eu paro o processamento, eu vou fazer a descarga. Isso aqui significa que eu estou operando em batelada. Não é esse caso daqui. Nesse caso aqui eu tenho o quê? Eu tenho carga mais processamento, depois eu paro e faço a descarga. 2 etapas simultâneas, uma etapa consecutiva. Isso aqui é semi-batelada. Batelada. Agora eu vou ter que escrever lá em cima. Se eu tiver carga mais processamento mais descarga, tudo junto, né? Aqui todo mundo simultâneo, eu estou falando de operação contínua.
não significa que vai ser contínua para sempre, ad eternum, né? Só vai ser contínuo permanentemente, só vai poder um dia chegar no regime permanente se eu não tiver acúmulo de massa global. Se tiver acúmulo de massa global, uma hora ou esse sistema transborda, se estiver entrando mais do que saindo, ou esse sistema seca, se estiver saindo mais do que entrando. Perceberam? Sim, senhor. Então, se era essa a dúvida sobre esse momento, é bastante interessante, porque a gente está bem dentro. Nossa, como foi bom ter conseguido terminar a tempo. Show, que daí eu Acho consegui. que é a primeira aula que a gente está realmente tratando do assunto da aula, né? Ah, eu devia ter mantido esse desenho. Depois eu faço ele de novo. Fizeram o balanço dele? Alguém tentou fazer os desafios? Eu não fiz, eu fiz Nossa, estudei. quando eu estava montando, eu fiquei tão... Eu mesmo fiquei apaixonado por eles. Porque eles trabalham todos os conceitos, né? Você começa a ter que pensar assim, mas peraí, o que está acontecendo aqui? Tem entrada, tem saída, né? Tem geração, né? Isso pode acontecer em várias situações. Eu vou até brincar com vocês aqui, né? Vamos fazer esse da... Porque o balanço na forma integral, ele sempre faz a gente pensar mais de forma complicada do que o balanço na forma diferencial, porque o balanço integral ele tem 6 parcelas, o balanço diferencial tem 5. Né? Quando eu falo de balanço diferencial, o acúmulo vai ser aquela derivada no tempo, pronto, está resolvido. E aí eu tenho que ver como é que são as outras parcelas. Quando eu estou falando de balanço integral, é aquele desenho lá da minha figura, das minhas duas fotos. Eu tenho que olhar o depois, tenho que olhar o antes e fazer o depois menos o antes, que é o termo de acúmulo. Então é sempre a quantidade da grandeza em T mais ΔT menos a quantidade da grandeza em T. Perceberam? Conseguiram entender essa parte? Então, olha só, deixa eu ver se eu consigo botar o desenho aqui num cantinho para a gente poder ter espaço. Estou com essa situação aqui, né? Ó. Ui, nossa, mãe, que dedo ruim. Acho que até o final do período eu aprendo a usar essa placa, mas... Rho, CP, T1, F, Rho, CP, T2. E aí eu estou misturando aqui dentro. Né? Aqui dentro eu vou ter V, Rho, CP e, lógico, T3, que é a temperatura resultante da mistura, não é? Alguém tentou fazer? Que parcelas que eu tenho nesse balanço? Então, pensando nele como balanço de energia na forma integral. Todo mundo está vendo a tela, gente? Alguém pode falar comigo sim, aí? sim, Isso, tá? sim. Então, olha só, que parcelas que nós temos? Nós vamos ter que ter energia menos energia em T, é o meu termo de acúmulo, né? Isso aqui eu tenho que verificar e realmente vai estar acumulando. Agora, que outros termos que eu tenho? Eu só tenho entrada, né? Quantidade de energia que entra. Como é que eu defino cada coisa dessa? É sempre balanço na forma integral, é sempre quantidade. Então, quantidade de energia que entra vai ser F1 Rho CP T1 menos temperatura de referência mais F2 Rho CP T2 menos a temperatura de referência é a energia que entra. Como é que eu determino, como é que eu calculo este termo aqui? A quantidade de energia dentro do tanque. Aliás, o que está faltando aqui para ser balanço integral, hein? Aqui está diferencial. Aí, no caso, Está faltando a gente multiplicar pelo ΔT. Agora tem dimensão de quantidade, porque se a gente olhar aqui, ó, isso a gente já fez na aula passada, essa parcela tem representação dimensional de energia por tempo. O ΔT... uma taxa, né? Ela é taxa. E a gente está fazendo balanço integral é quantidade. Então, eu tenho que multiplicar pelo ΔT para poder transformar em quantidade. Ah, entendi. Para tirar o T, né? Para tirar o T, certo? Então, olha só. Agora, isso aqui vai ser o quê? Isso vai ser V em T mais ΔT, porque o volume varia, né? Vezes Rho, vezes CP, que multiplica T em T mais ΔT, menos a temperatura de referência. E essa daqui, como é que eu calculo? É V em T vezes Rho CP, T em T, vocês têm todos esses dados, menos a temperatura de referência, não é? E aí, quais são as incógnitas aqui nessa equação de balanço? Falta o ΔT e falta a temperatura, né, em T mais ΔT, porque o volume em T mais ΔT a gente tem, né? É 18 mil litros. E a gente tem o volume em T. Se não me falha a memória, acho que é 2.500. Como é que a gente faz isso? Por isso que eu pedi para vocês fazerem antes o balanço de massa global. Neste processo, nós vamos ter o quê? Massa em T mais ΔT menos massa em T igual a ΔT, que multiplica F1 Rho mais F2 Rho. Aqui dentro eu tenho taxa de massa, é massa por tempo. Na hora que eu multiplico por tempo, eu tenho quantidade de massa. Deu para entender isso, gente? Sim. Tá? Sim. Então, o segundo membro já está definido. E a única coisa que é desconhecida aqui, qual que é? É isso aqui. Eu não sei o ΔT. Como é que eu calculo a massa em T mais ΔT? É o volume em T mais ΔT, que é conhecido, vezes Rho, menos
Como é que eu calculo a massa em T? É o volume em T, que é conhecido, vezes ρ. Estão de acordo? Uhum. Então, se vocês Sim. observarem bem, no balanço de massa global, só ΔT é desconhecido. Achou ΔT. Achou ΔT, joga ΔT lá na equação de cima e acha a temperatura de saída, a temperatura final. Alguma dúvida em relação a esse problema agora? Porque depois só o T3 vai ser incógnita ali, né? Que é o É uma ΔT. simples questão de você usar o conceito do PHD, certo? Por Pra isso, você tem que descobrir. usar os conceitos do PHD e tem que usar o conceito de balanço na forma integral, que é de quantidade da grandeza. Tá? Sem o conceito de quantidade da grandeza, não aparece o ΔT multiplicando, para você depois descobrir qual é o tempo necessário para o volume ir de 2.500 para 18.000 litros. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma observação em relação à aula passada? Posso apagar esse negócio? Pode. Tá, isso vai estar na aula editada. Aliás, uma coisa que eu notei é o seguinte, a audiência das aulas editadas é muito menor das aulas gravadas, né? Mas esses detalhezinhos, essas coisinhas que a gente faz aqui na mesa digitalizadora só aparecem na aula online, na aula, né, presencial. Então é bom dar uma bisbilhotada lá de vez em quando na aula presencial para poder interagir com o vídeo no YouTube também, tá, gente? Tem lá like, tem inscrição, isso ajuda. Ajuda, inclusive, a que outros alunos tenham acesso a esse material, mesmo que não sejam da turma de vocês. Se vocês não têm mais dúvida, eu sei que está todo mundo apreensivo com a prova. Gente, a prova não vai ser nada diferente do que a gente já fez em sala de aula, nada diferente dos desafios que vocês já enfrentaram com aqueles exercíciozinhos mais elaborados. É claro que eu não pedi a ninguém para saber quantos caminhões ia ter que usar para fazer o transporte de óleo na prova, tá? Porque eu não repito exercício de sala de aula em prova. Quem já fez comigo sabe disso, que não é igual. E quando é parecido não tem os mesmos números. Mas a prova é simples, a prova é uma questão só, com 3 itens, né, divididos lá, distribuídos. Deixa eu parar aqui o meu compartilhamento de tela, voltar aqui para vocês. Ó, agora nós somos 16, agora eu posso fazer chamada. Eu preciso que vocês abram as câmeras, pode ser? Estou esperando vocês abrirem as câmeras para a gente poder fazer chamada. Ah, eu ia fazer chamada com a caneta da mesa digitalizadora. Cadê o Alan? Tá por aí? Alan, abre a câmera. Oi, professor, tô aqui sim. Isso. Andréia tá aí. Daniel não está. Danilo tá, né? Eu, professor. Eduarda tá aqui. Eu, professor. Ah, cadê você, Edu? Ah, tá aqui. É porque tem 2 EF aqui. Eduarda e Elisielma. Eduarda tá presente. Elisielma também, né? Fala comigo, Elisielma. Tô aqui. Tá, joia. Fernanda. Cadê Fernanda? Fernanda não tá. Gabriela. Já te achei. Eu. Jéssica. Jéssica tava no Tô começo. aqui, tô Cadê aqui. ela? Ah, tá aqui em cima. Jéssica. Júlia. Ah, a Júlia não veio justo hoje? Não, tô aqui. Júlia. Júlio tá aqui. Júlio já vi. Sua prova tá como Júlio Garrido, tá, Júlio? Porque é o nome que chama mais atenção. Eu tive um professor de inglês que era Garrido. Karen. Eu. Tá aqui. Leonardo não está. Esse L quem é? O Luiz. Leonardo não está. Luiz Felipe está. Maria Clara está. Maria Clara, fala Oi, comigo. professor. Isso. Tô aqui. Milena. Cadê Milena? Milena não tá. Como é que pode ter 5 faltas e 17 pessoas na sala? Paulo Antônio. Cadê Paulo? Tô aqui. Aqui onde? Ah, tá aqui, tá aqui. Paulo. Rodrigo já vi. Roger, tá aqui. Tô aqui. E Aqui, a no Silvia computador. Juliana, que apareceu como Juliana hoje, me passou um trote. Agora ela virou Silvia de novo. Isso, beleza, gente. Nós temos, ó, em tese, faltaram 5. Por que tem 17 na turma? Quem não respondeu chamada? Ou quem tá usando as Professor, duas contas? Eu acho que os 2 outros perfis são os perfis que o senhor usa, né? Não, eu uso um só. Esse aqui é o quê? Pra mim tá aparecendo 2 aqui. Ah, tá. Não, esse sou eu. Aqui é a Andréia. Gente. Professor, o Daniel escreveu uma mensagem no chat, professor. Ah, escreveu no chat? Cadê ele? Não tô vendo. Não, no meu chat não tá aparecendo nada. Ele escreveu assim: professor, não estou conseguindo abrir a câmera. Tá, mas não precisa abrir a câmera, pode abrir o áudio. Mas tá aqui o Daniel, ó. Ô Daniel, vê se você tá Agora tá no presente. modo de largura baixa de banda. Pronto. Não, já botei presente no Daniel, que já apareceu o D dele aqui. Eu só precisava do áudio mesmo. Tá, então faltaram 4. Isso, agora tá correto. 17, isso. 4 alunos, 16 alunos e eu, 17 pessoas. Faltaram 4. Faltaram Fernanda, faltaram Júlia, faltou Leonardo e faltou Milena. Tá ok?
Então, olha só, pessoal, daqui a pouquinho já estava programadinho, vai ser disparado um e-mail para todo mundo no mesmo horário, às 11 horas. Todo mundo vai receber a sua prova, já vai com o nome e a matrícula de vocês. Vocês têm até às 13 horas para me mandar de volta. Professor, Sim, pode falar. como o senhor faça a entrega da Hã? No PDF? e-mail tem todas as informações. Vocês vão receber um e-mail. Recebeu o e-mail, imediatamente vocês vão mandar a resposta assim, recebido. Vai ser o primeiro e-mail de vocês que eu vou receber. Ô, tá? professor, uma pergunta. Peraí, calma, Luiz. Assim que tá. terminar, vocês vão digitalizar a prova. É só essa folhinha que tem que preencher e mandar para mim com as tabelas preenchidas. Eu não preciso dos cálculos intermediários, porque assim, a gente tem que ter esse pacto de confiança, né? Se é online, né, se vocês têm acesso a todo o material, aquela ideia de cola já era. Aquela ideia de cola não funciona mais. Tá? Por quê? Porque a gente não está aí para vigiar. Né? Não vou sentar no fundo da sala e ficar olhando pelas costas de vocês. Então eu tenho que confiar que vocês já são adultos profissionais e vão usar os recursos que tiverem. Né? O lícito é consultar o material, é consultar livro, é consultar os vídeos. O ilícito é consultar o colega. Não tem como a gente verificar isso. Lembra que a UFRJ abriu agora um processo administrativo para descobrir por que as notas estão melhorando tanto em cálculo lá, né? Porque estão suspeita de fraude. Mas, então eu vou receber de vocês só folha com os resultados finais. E a gente vai corrigir os resultados finais. Tá certo, não tá certo, vai com Deus. Tenta melhorar na próxima prova. Tá bom. Luiz, agora sim, sua Legal. dúvida. Não, eu ia perguntar sobre se tinha que enviar também os exercícios resolvidos, tipo uma folha. Não tem, é só uma folhinha. Eu quero receber uma única folha em PDF, que é a que vocês receberam aí com a prova. Já tem as tabelas em branco para serem preenchidas, a caneta com letra legível, tá? E aí, a partir dali, vão digitalizar essa folha de volta. Como eu sugiro lá no e-mail, existe um aplicativo para celular chamado Adobe Scan. Ele faz a foto e transforma a foto em PDF. E aí vocês podem compartilhar direto para o e-mail. Vão anexar esse PDF no e-mail. Esse mesmo e-mail que a prova foi para vocês, volta para mim com um nomezinho lá, com o assunto de vocês, tá bom? Professor, Diga. no caso, essa tabela, a gente teria que imprimir essa tabela, correto? Vocês vão ter que imprimir. De alguma maneira, vocês vão ter que imprimir. Ou então vão ter que escrever no arquivo. Eu ia perguntar isso. Eu não teria tenho como impressora. escrever. Eu também não tenho acesso à impressora. Então, digita no arquivo. O arquivo é PDF. Os Adobes de hoje permitem você escrever. Tomem cuidado para não ficar fora de posição, para não ficar no lugar errado. Mas, se você conseguir editar o PDF, melhor ainda. Que aí não precisa nem imprimir, nem digitalizar. E vai vir com letra legível, com certeza. Tá bem. Escrever no próprio PDF, você consegue. que o senhor vai mandar? Hã? Sim, vai escrever no próprio arquivo que eu estou te mandando. Vixe. Como assim? Por quê? Se você quiser, você imprime. É porque eu não tenho impressora, eu tava Então você pensando em pode escrever no escrever mesmo tudo arquivo que eu te numa mandar. folha de caderno e... Não, minha filha, as tabelas estão em branco lá. Se você não tem impressora, não tem por que você escreve no arquivo. Você usa o PDF para escrever no arquivo. Quer ver? Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui para mostrar que é possível escrever no arquivo. Estão vendo essa tela aí da lista de exercícios? Sim. Agora vocês estão vendo também o meu Adobe aqui, né? Então, vocês estão vendo essa caneta aqui, ó, assinar documento? Sim. Se vocês clicarem aqui, ele vai abrir janelinhas para vocês escreverem. Tanto para botar assinatura, que aí você pode pegar e puxar a assinatura para cá, tá? Quanto para depois fazer anotações. Aqui, ó, você tem aqui AB. Tá vendo esse ícone AB aqui, ó? Sim. Esse ícone AB permite você escrever. Deixa eu tirar a assinatura daqui. Pegar o AB. E aí, ó, eu posso escrever aqui, ó. Resultado é... Perceberam? A hora que clica fora e salva, ele vai estar com o arquivo alterado. Se você vai preencher uma tabela, você pode preencher desse jeito. Depois que salva, não tem mais como mudar, tá? Então tem que fazer de uma vez só. É possível escrever no PDF. Qual o programa? Não, esse aqui é o seu Adobe Reader. Esse aqui é o Adobe mesmo, é o leitor de PDF, que te permite escrever. Né? Você clica lá naquela canetinha do assinar, ele vai abrir essa outra barrinha de ferramentas aqui, que tem o AB, tem o X, que é para adicionar alguma coisa, esse aqui para clicar como se tivesse feito a seleção, e aí outras coisas. Fazer círculo, fazer linha, tá? Mas a gente pode escrever. Por exemplo, olha só. Eu posso, de repente, deixa eu ver aqui, adicionar uma linha. Então eu faço assim, ó, uma linha aqui, faço ela crescer, vou colocando linha se eu quiser. Se eu quiser sublinhar alguma coisa, se eu quiser escrever, ou então eu posso escrever. Em vez de 40, eu vou botar aqui, ó, 60 metros cúbicos. Aí é claro que não tem como eu botar aí eu boto assim, o chapeuzinho em 3, que eu sei que é metro elevado ao cubo. É porque eu não tenho certeza se eu tenho esse aplicativo, professor, porque quando eu abro um PDF no meu computador, ele abre uma janela
no navegador. Você vê se você consegue editar. Se você não conseguir editar, você dá tempo. Não dá. Na pior das hipóteses é realmente copiar e mandar escanear uma folha. Mas essa é uma possibilidade, então. No ruim, É uma eu consigo fazer na mão. Comigo tá assim também, mas eu vou tentar baixar o Adobe agora. Isso. Se vocês baixarem o Adobe Reader, essa versão, Eu acho que o meu também não consigo fazer esses escritos. consegue sim. Gente, Aqui, ó. Ele é a versão. Esse meu aqui, acho que é a versão 9. abrir com, aí vocês... o aplicativo. Tá, Adobe Reader português, versão 20.02. É porque o meu é assinatura, mas vocês conseguem fazer isso com o Adobe gratuito também. É o Reader DC, ó, Acrobat? Sim. Adobe, Sim. tô baixando aqui, tô baixando. Tá? E aí vocês conseguem fazer. Mais alguma dúvida, gente? Faltam 15 minutos para começar a prova. Acho que todo mundo já pode ir lá beber sua água. Mais alguma dúvida com relação ao assunto de hoje? Assistam, os vídeos já estão disponíveis para vocês desde as 8 horas da manhã. A minha ideia é liberar sempre a aula no dia de manhã cedo, para dar tempo de alguém poder dar uma olhada. Já tem o material acessado, né, o texto, desde segunda-feira, mas pelo menos assistam o vídeo para poder ver se tem mais alguma dúvida, porque pode ser que a dúvida do texto seja esclarecida no vídeo e não precisa trazer para a aula. Tá? Qualquer outra dúvida posterior, por e-mail ou por monitor. Tá bom? Tá legal, Podemos professor. encerrar? Obrigado. Tá bom. Mais algum questionamento? Podemos encerrar? Uhum. Tudo bem, então tchau para vocês. Façam a prova com carinho. Até 1 hora eu estou recebendo as provas, depois a gente começa a descontar, tá? Tudo isso. Obrigada, professor, pela atenção. Obrigado a vocês por estarem aí, por aguentarem esse momento que é esquisito, né? Tomara que dê tudo certo para todos. Boa sorte a todos. Boa sorte para vocês. Não precisam se comunicar, as provas são todas diferentes, são 20 provas diferentes. Ninguém tem número igual de ninguém, tá? Então é perder tempo, é gastar um tempo que poderia ser usado vendo vídeo ou estudando mais um pouco. Vou encerrar a aula, tudo bem? Professor, Sim. só uma última dúvida. A prova ela ainda vai ser enviada ou ela já foi enviada? Não, vocês têm um e-mail que vai ser disparado automático. Se não receber, 11 horas sai um e-mail automático para vocês, daquele e-mail que foi cadastrado no SIGA. Ok. Tá? Às 11 horas em ponto. Os 20 e-mails vão ser mandados. Tá? Ok. A primeira coisa que eu quero é que vocês, assim, nos primeiros segundos, antes até de abrir o arquivo, abre o arquivo para ver se chegou o arquivo direito. Eu conferi aqui também, mas o arquivo, né, abra um arquivo na tela, e olha lá, tá com o meu nome, tá com a minha matrícula, é o meu mesmo, é a minha prova mesmo. Tá? E aí me manda assim, recebido corretamente. É a primeira resposta que eu quero receber do e-mail. Façam a prova. Naquele mesmo e-mail, respondam e anexem o arquivo. Deu para entender? Todo mundo entendeu como é que tem que proceder? Entendi. Me mandar o arquivo anexado como resposta do arquivo que vocês receberam na prova. As 2 vezes. Mandar a primeira resposta recebido corretamente, para verificar que receberam. E a segunda, mandar a resposta da prova. Mas deu 11h05, eu não recebi. Alguma coisa aconteceu com aquele e-mail que vocês cadastraram. E aí me mandam um e-mail para esse e-mail de professor. Eu vou ficar online aqui até mais ou menos umas 11h30, tá? Para verificar quem recebeu e quem não recebeu. Eu espero receber os avisos de recebido até as 11h30. Porque senão já perdeu meia hora para poder fazer a prova, né? Tudo. Aula encerrando. Se alguém tem mais alguma coisa a falar, é agora ou cale-se até quarta-feira. Posso encerrar? Professor, então Sim. a prova vai ser só as respostas sem cálculo nenhum. Não precisa me mandar cálculo nenhum. Eu quero só as respostas. Tá bom, então. Tá? Porque a gente tem que ser pragmático. Se eu vou corrigir 20 coisas, eu só vou olhar os resultados. Tchau para vocês.